Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o professor Danilo Souza. Eu estou aqui gravando esse vídeo para poder explicar para vocês, falar um pouquinho sobre as planilhas eletrônicas, o que que ela e qual delas aí, né, o motivo na qual eu escolhi o Google Planilhas para poder montar este curso, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho sobre as planilhas eletrônicas? A princípio, eu coloquei aqui um resumo, né, do que são, o resumo do que a gente vai fazer nessa aula aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do que são o que são as planilhas eletrônicas, né? O que é possível fazer com estas planilhas eletrônicas, algumas opções, né, de planilhas eletrônicas que nós temos disponíveis aí no mercado e também as duas maiores, né, as duas mais populares, que é o Excel versus as planilhas Google, tá? Vou ver aí as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Então, vamos lá. O que são as planilhas eletrônicas? Bom, eu poderia definir planilhas eletrônicas como calculadoras no formato de tabela, tá? Onde que ela é composta por linhas e colunas, né? Linhas horizontais e colunas verticais, né? E cada campo, cada uma desses quadradinhos, né? Desses campos dessa tabela é chamado de célula, tá? Então tá aqui, né? Essa célula, por exemplo, que eu destaquei ela aqui, é a célula C6. Significa que ela está na coluna 6 e na linha 6, tá bom? Perdão, na coluna C e na linha 6. Então, em modo geral, todas as planilhas eletrônicas ela tem essa composição no formato de tabelas, onde a gente insere informações nessas tabelas, né? Nessas linhas. A gente coloca palavras, a gente pode colocar símbolos e também pode colocar números, né? Aí eles vão operar esses números, eles vão relacionar essas palavras de acordo com o comando que a gente dá, de acordo com o que nós precisamos. Beleza? Então, sabendo o que é, né, o que são essas planilhas eletrônicas, o que dá para fazer com essas planilhas eletrônicas? Bom, a gente pode organizar os dados de uma maneira estruturadas, né, no formato de tabelas. Nós podemos realizar cálculos automáticos e elaborar gráficos, né, e o modo geral. Bom, mas como assim? Que dados dá para organizar? Dá para você fazer por exemplo, um controle das suas atividades escolares, onde você vai colocar lá as datas que você tem que entregar, quanto que você tirou em cada uma das avaliações, né? Você pode fazer uma lista de compra para você organizar, né? Aí as suas compras rotineiras, ou então alguma compra que você pretende fazer e comparar preço, né? Fazer pesquisas, né? Organizar as finanças, e existe infinitas possibilidades aí do que se dá para fazer, no caso de organizar as informações, né? Bom, no caso, realizar os cálculos automáticos, você pode programar a sua tabela para poder, por exemplo, quando você faz o controle das suas atividades, você pode calcular quanto que você vai ter de nota em cada disciplina. Então, quando você faz uma lista de compra, você pode descobrir qual que é o melhor lugar para você poder fazer a compra, né? Assim que você alimentar quanto que custa em cada loja, você consegue descobrir qual é o melhor lugar, ou então você consegue prever quanto que você vai gastar. Então, no caso de você montou uma tabela para organizar suas finanças, você pode prever quanto de dinheiro que será necessário para honrar seus compromissos no mês seguinte. Você pode organizar quanto que você pode guardar por mês para você atingir aquele objetivo. E, enfim, existem várias e várias formas de você colocar aí cálculos automáticos, né? Então, depois desses cálculos colocados lá na tabela, se você continuar alimentando ele, você não tem que recolocar ou recalcular. A tabela ela faz isso de uma forma automática, beleza? Então, e também, né, quando você elabora gráficos, você quer visualizar mesmo assim, melhor as informações da sua tabela, né? Porque fica mais nítido ali, por exemplo, para você observar a sua evolução acadêmica. Então você consegue, sei lá, colocar lá a nota do bimestre 1, mais a nota do bimestre 2, a nota do bimestre 3. Você consegue ver, né? Fica bem visual se você teve um crescimento ou um decrescimento, né, nas notas. No caso de comparar preço, né, você vê geometricamente ali qual que é o mais barato, qual que é o mais caro.
se você alimentar a tabela durante o ano, por exemplo, um ano inteiro, você consegue descobrir qual é o ano qual mês que você tende a gastar mais. Então, no próximo ano você consegue se preparar melhor para o futuro, tá bom? Então, essas são as principais funções de você usar as planilhas eletrônicas. Então, você eletrônicas para se usar, né? Então, a mais comum e a mais popular de todas é o Excel da Microsoft. Nós temos também o Google Planilhas, né, do Google. Temos o Playmaker, o LibreOffice, o Numbers, né? Alguns deles, esse daqui é da Apple, né? Enfim, você tem várias opções de planilhas para poder usar, né? Não existe só o Excel e o Google Planilhas, existem outras também. Então, agora a questão é, você vai usar a que for mais vantagem para você, a que tiver de mais fácil acesso. Então, agora, o que geralmente nós temos de mais fácil acesso é o Excel ou o Google Planilhas. Então, sabendo disso, eu peguei e fiz aqui um comparativo entre essas duas grandes aí planilhas eletrônicas, né? Então, vamos lá. O que a gente vai avaliar? Então, eu vou comentar tópico a tópico aqui, beleza? Então, por exemplo, colaboração web. Na verdade, todos esses itens que estão relacionados aqui, ambas têm, né? Porque elas vão se atualizando, né? Então, ninguém quer ficar para trás, né? Uma concorrente coloca uma coisa que é interessante, a outra também, né, coloca e assim, né? E esse é o legal da competitividade. Então, mas a colaboração web, no caso, essa daqui é a minha opinião, tá? Na minha opinião, o Google Planilhas ganha nessa colaboração web. É possível você fazer no Excel também? É possível. Só que o Google Planilhas, ele já nasceu assim, ele já nasceu com a colaboração web, né? Sem contar, né, na integração que ele tem com todos os outros, com todas as ferramentas do Google. E é bem simples, assim, é bem mais simples de você poder usar mesmo, né, e colaborar junto com os colegas, basta você ter uma conta do Google. Que também, né, tá ali diretamente ligado com o compartilhamento, né, o compartilhamento no Google também, eu acredito que também seja mais fácil, né, você compartilha ele de várias formas diferentes e é muito mais simples do que você compartilhar o Excel. Também não vou dizer também que assim, é muito difícil compartilhar no Excel, né? Ou então fazer uma colaboração, fazer um trabalho em conjunto, né? Que no caso os dois editarem as planilhas, duas pessoas ou mais editar as planilhas ao mesmo tempo. Não é nada de outro mundo, né? Mas na minha opinião, o Google Planilhas ele é mais simples nesse quesito. Agora, o filtros, o que seria o filtros, né? E nesse quesito, o Google ele fica um pouco para trás na questão do Excel. Esse filtro, ele é aquele que você consegue, você seleciona um tipo de coisa que você quer. Então, por exemplo, você consegue filtrar por nome, por data, por idade, se você tem, né? Então, o Excel, ele tem algumas opções melhores de filtro aí, mais ampla, né? Eu poderia dizer, e eu também acho mais simples, né? Pode ser também por causa da minha experiência com o Excel e planilhas Google, né? Então, eu acho que na questão de filtros, o Excel ele está na vantagem. E também ele está na vantagem na quantidade de células, porque no Excel você tem 1 milhão de linhas por 26 mil colunas, né? Essas são a quantidade de células que você tem, se você multiplicar um pelo outro, né? Já no Google Planilhas, você vai ter 1000 linhas por 26 colunas, tá? Então, assim, disparadamente, o Excel ele é mais vantajoso nesse quesito, né? Se você pretende trabalhar com um banco de dados muito grande, né? Se você tem muitas informações para trabalhar, o Excel ele acaba sendo mais vantajoso. Funções também. Eu acredito porque o Excel ele é o pioneiro nesse quesito, né? Ele é muito mais antigo do que o Google Planilhas. Ele tem nessa questão de funções, assim, ele tem uma gama muito maior de funções, né? Então, até programação, né? Para você fazer algum tipo de programação e business intelligence, né? Então, assim, ele é muito mais... Você tem muito mais recurso para isso. Agora, o chat, né? Que você pode ir ali conversando, também tem no Excel, mas eu nunca nem cheguei a usar, na verdade. E o Google Planilhas, como eu disse, né? O fato dele ter já começado...
ali no online, eu acho que nessa questão do chat ele também ganha. O acesso online e offline, ambos têm, você consegue acessar ambos, tanto online quanto offline, né? Desde que você esteja com a sua conta cadastrada nas duas administradoras. Essa questão de versões, né? O Google Planilhas, ele com certeza ele não existe esse negócio de versão, porque ele já nasceu no online, né? Essa coisa de versão, o Excel ele ainda tem, e é mais por conta de que ele surgiu lá atrás, enquanto a internet ela não era tão difundida ainda, né? Então você tinha que atualizar através de CDs. Então, assim, você tinha que pegar o CD e fazer a instalação. Aí surgiu uma nova versão, você tinha que comprar outro CD e fazer e atualizar a sua ferramenta. Então, o Google Planilhas ele é uma versão única. Então, você não existe esse negócio de versão. Agora o Excel ele tem um ano, né? O ano tal, no Excel 1900 e tanto, ou 2021, né? Para quem está começando, aí nessa questão, está conhecendo as planilhas, eu acredito que o Google Planilhas ele seja muito mais intuitivo do que o Excel. O Excel ele dá uma assustada assim no começo, depois que você acostuma, né? Ele também é bem gostoso de trabalhar, mas só que não tem como dizer que o Google Planilhas ele não é mais intuitivo do que o Excel, né? E também na questão do investimento. O Google Planilhas ele é grátis, totalmente free para quem tem uma conta no Google, né? E já o Excel não, o Excel ele é pago, né? Você tem que pagar lá o pacote. Então, nesse quesito, o Google Planilhas também ganha. Então, posso concluir com isso? Eu concluo que quando a sua necessidade for trabalhar planilhas mais complexas, né, alguma coisa, com grande quantidade de dados, né, quando você for fazer algumas coisas assim, né, bem mais elaboradas, o Google Planilhas eu não recomendaria. Eu acho que seria melhor você trabalhar com Excel, né? Porque a gente viu lá, né, nas tabelas, no comparativo dos dois. Já quando você tem uma planilha um pouco mais simples e ela vai ser feita de um modo colaborativo, eu acredito que o Planilhas Google seja a melhor opção, tá? Então, assim, como eu disse, a melhor planilha que você tem, a melhor planilha para você é aquela que você tem disponível. Né? É aquela a qual você pode fazer o seu trabalho, é ele que vai resolver, aquela que vai resolver o seu problema. Mas se você tiver a opção de escolha, você pode pensar aí em qual que vai ser. Porque no final das contas, todas elas têm aquele mesmo formato, né? Linhas, colunas e funções. Quando você aprende a usar uma delas, quando você vai usar outra, basta você se adaptar àquele novo formato, aquele novo layout, daquele software que você está usando. Mas o fundamento da planilha eletrônica em si, ele é o mesmo, tá bom? Então, muito obrigado.